A doce paz do Senhor Jesus Cristo, aonde chegar esta mensagem, que a presença de Deus possa estar visitando cada coração. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, conhecido como o médico amado, capítulo 15, verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu Pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus. A gente vê aqui que nessa passagem do filho pródigo, ele quebra um princípio de autoridade. Ele sai debaixo da autoridade do seu pai e da casa do seu pai, pega a sua herança antes do tempo, e quando ele quebra um princípio de autoridade, ele segue perdido. Por isso que a parábola se chama parábola do filho perdido. Quando quebra-se princípios, perdem-se promessas. Enquanto ele estava na casa do pai, ele vivia bem, debaixo da bênção de Deus, mas quando ele quebra um princípio de honra, quando ele quebra um princípio de autoridade, ele perde todo o dinheiro que ele adquiriu da herança do pai. Então a gente vê que a quebra de um princípio traz derrota na área financeira. Ele começa a passar momentos de humilhação longe da casa do pai, longe da bênção do pai. Ele é humilhado. A Bíblia diz que ele vai parar junto aos porcos e sente desejo de comer até as lavagens dos porcos, quando ele lembra da vida que ele tinha quando estava na casa do pai. Então, a quebra de princípios de autoridade traz consequências ruins para a nossa vida. Nós sabemos que Deus é o Senhor da obra. Ele delega autoridade ao anjo da igreja, ao pastor. E o pastor delega autoridade sucessivamente para aqueles que Deus dá visão e direção a ele na obra do Senhor. E nós temos que cumprir princípios, estar debaixo de autoridade espiritual. Numa casa, num lar, o sacerdote escolhido por Deus para ser uma autoridade dentro de um lar é um homem. Quando a companheira anda lado a lado, honrando o seu companheiro, tudo vai bem na sua família e na sua vida. Mas quando quebra-se princípios, isso em todas as áreas, irmãos, tudo que a Bíblia ensina, que é princípio, devemos nós obedecer. Porque a gente vê por essa passagem da palavra do Senhor, que quando quebra-se princípios, começam a acontecer coisas ruins. Olha o que aconteceu na vida do filho pródigo, porque quebrou um princípio de autoridade. A gente vê aqui nesse versículo 18 do capítulo 15 de Lucas, que quem peca contra princípio de autoridade, peca contra o céu e contra Deus. Olha o que ele fala: Pai, pequei contra o céu. Toda quebra de princípio estará primeiramente quebrando um princípio de autoridade contra Deus. E sucessivamente contra o líder instituído na terra por Deus. Seja na área familiar, seja no trabalho, seja na igreja, seja no dia a dia, diante das autoridades da terra. Se existe uma autoridade constituída por Deus, nós temos que obedecer, cumprir princípios. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então a gente vê que ele confessa:
Ele confessa: pai, pequei contra o céu e pequei também contra ti. Porque o pai dele ali é uma autoridade sobre a vida dele. O marido é uma autoridade sobre a esposa e sobre os seus filhos. A mãe tem autoridade sobre os seus filhos. O pastor tem autoridade sobre a igreja. A liderança que é constituída por Deus na terra, entre as autoridades da terra, ela está constituída debaixo da autoridade da bênção de Deus. Todos aqueles que se rebelam contra a autoridade entram pelo caminho de percas e derrotas. É a Bíblia que ensina isso. Ele se arrepende e volta para debaixo da cobertura espiritual. Quando nós entendemos isso, que quando nós estamos debaixo de cobertura espiritual, somos abençoados por Deus, tudo flui de uma forma mais fácil. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão, como diz Deuteronômio capítulo 28. Lucas 15, 22, a palavra do Senhor nos diz: entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Então, quando ele volta a cumprir o princípio de autoridade, voltar para a casa do pai, estar debaixo da obediência, é devolvido a ele coisas novas. O anel, que simboliza a autoridade. Quem está debaixo de autoridade está em obediência. A gente vê aqui que o melhor de Deus é para aqueles que estão debaixo de princípio de autoridade. Ele sai da casa do pai, quebra um princípio, começa a sofrer, começa a perder, começa a passar necessidade. Mas quando ele se arrepende, confessa e volta para a casa do pai, volta a cumprir princípio de autoridade, ele recebe de volta na sua vida roupas novas, anel que simboliza autoridade, sandálias para os seus pés. Isso é uma aprendizagem para a nossa vida, irmãos. Quem honra pai e mãe vai ter o melhor dessa terra. É um princípio que a Bíblia ensina de autoridades. O livro espiritual, ele é repleto de princípios. E nós teremos vitórias nas áreas que nós precisamos da nossa vida quando nós somos submissos às autoridades que Deus constitui sobre nós na terra. Filhos, honrar o pai e a mãe. A esposa, honrar o seu marido. Nós, como família, honrarmos a autoridade espiritual constituída por Deus na igreja. Nós sermos servos e honrarmos cada departamento onde há uma autoridade ali constituída por Deus. Ou seja, somar na obra do Senhor. Quando nós somamos na obra do Senhor, estamos cumprindo princípios de autoridade. Olha o que eu aprendo com esse texto. Quem honra a liderança constituída por Deus vai ter o melhor de Deus, irmão. Quando ele decide voltar para a casa do pai, honrar o pai, honrar uma autoridade que é sobre a vida dele, ele começa a receber de novo o melhor de Deus. Em 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que haviam jovens ali na casa de profeta, sendo preparado debaixo da autoridade do profeta Eliseu. E eles veem que o negócio está apertado, está estreito, e eles pedem a bênção da sua autoridade espiritual, que era Eliseu naquele momento, para eles irem até o Jordão, cortar mais madeira, para alargar a tenda, aumentar o lugar. E o que acontece? Ao eles estarem cortando madeira, a Bíblia diz que o ferro cai no rio, perde-se. Então a gente entende que cortar madeira, muitos cortam. Fazer a obra, irmão, a gente faz. Mas quando o machado perde-se, a autoridade do líder espiritual Eliseu
que fez com que o machado voltasse a flutuar. Então, cortar madeira, muitos vão cortar, mas fazer o machado flutuar é com a autoridade espiritual constituída por Deus. Aqui, em 2 Reis, capítulo 6, Eliseu é um profeta, é homem de Deus, é autoridade constituída por Deus, é um líder espiritual. Como é importante estar debaixo do líder espiritual, da liderança, em obediência, cumprindo princípios, louvado seja Deus. Quem reconhece a autoridade vai ter o melhor de Deus, irmão. Quer que tudo vá bem na sua família? Honre a autoridade que está constituída por Deus na sua casa. Outro dia eu estava na igreja, sirva ao Senhor na igreja pentecostal Deus e Amor, e o pastor ali deu uma palavra sobre honra, princípio de honra. As irmãs, quando honram seus maridos, que preparam a comidinha do marido, às vezes prepara a roupa, a toalha para tomar banho, a palavra simples, princípio de honra, coisa normal, do dia a dia. Né? Coisas que uma mulher deve fazer para honrar o seu marido e também o seu marido honrar sua esposa. Para que os filhos recebam de Deus também esse exemplo. Porque os pais têm que ser exemplo, irmão. Então eu ali prestando atenção no culto e uma senhora do lado, irmão, fazendo campanha, precisando receber de Deus e murmura. Quando o pastor dá uma palavra lá, ela murmura. Falou que mulher não foi feita para ser escrava. Olha que falta de sabedoria, irmão. Que quebra de princípio. Aí a gente vai ver uma pessoa assim, não recebe de Deus. Por quê? Está quebrando o princípio, irmão. Um casal, ele deve viver a vida debaixo da bênção de Deus. Honrar a Deus é honrar a família, irmão. Quando uma mulher quer passar acima da autoridade do homem, ela quebra princípios. Primeiro desonra a Deus. Olha o que o filho pródigo fala aqui. Pequei contra o céu. Toda quebra de princípio, primeiro vai ser contra Deus. E depois contra a autoridade da terra. É o que está escrito aqui em Lucas 15, 18. É Bíblia. Então, irmão, só tem autoridade recebida por Deus quem está debaixo de autoridade, irmão. É preciso ser delegado por alguém, indicado por alguém, por uma autoridade de Deus. Muitos, às vezes, saem para fazer a obra e nós entendemos pela palavra do Senhor que nós temos que ter uma casa espiritual, um líder espiritual, para que as coisas andem bem na nossa vida, irmão. Porque sem cobertura espiritual, seremos alvo fáceis para o inimigo. O mundo espiritual é muito sensível, irmão. Não dá para fazer a obra, sair por aí pregando, louvando, se eu não cumpro o princípio de honra, princípio de obediência. Eu preciso ter um pastor, eu preciso ter uma casa espiritual e servir ao Senhor debaixo de cada liderança de departamento. É o que a Bíblia ensina, irmão, para vencermos guerra. Para vencer guerra, tem que cumprir princípio de obediência. Temos que cumprir princípio de autoridade. Obedecer a nossa liderança. Obedecer o nosso patrão, ou seja qual área for, é um princípio de honra, irmão. Quando eu honro, eu sou honrado. Quando eu desonro, eu sou desonrado. É o que a palavra do Senhor ensina, irmãos. A Bíblia ensina assim. Quando esse jovem quebra um princípio de autoridade, ele tem uma vida de derrota, irmão. Mas quando ele se arrepende, confessa, entende
que a quebra de um princípio, ele está quebrando o princípio, primeiramente, um princípio de honrar a palavra de Deus. Está desonrando a Deus e desonrando a autoridade que está constituída sobre ele. Ele entende isso e ele volta, se arrepende e volta a obedecer o que a palavra de Deus ensina. Sem obediência à palavra de Deus não tem vitória. Sem obediência à palavra de Deus não tem cura. Sem obediência à palavra de Deus não tem milagre. Sem obediência à palavra de Deus não tem restauração do lar, não tem paz no lar, não tem restituição. Sem obediência à palavra de Deus não tem prosperidade. Porque quem é o pai da desobediência é Satanás e seus demônios, irmão. Toda quebra de princípio vai dar uma legalidade para o mal entrar e causar e fazer bagunça, irmãos. É o que a Bíblia ensina. Eu posso fazer campanha em cima de campanha, eu posso estar vários anos na igreja, mas se eu estou quebrando princípios, eu não recebo do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que honrar a família, nós temos que honrar nossas lideranças. A palavra do Senhor nos ensina, porque se nós estamos cumprindo o princípio de honra, nós estamos honrando a Deus, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi estava debaixo de autoridade do seu pai. Quando ele vai lá levar o alimento para os seus irmãos no campo de batalha, ele vai em obediência, cumprindo o princípio de obediência, cumprindo o princípio espiritual. Então, o que aconteceu com Davi? Ele foi lá levar o alimento para os seus irmãos na guerra, os irmãos dele zombaram dele, mas Deus honrou Davi, porque Davi estava cumprindo o princípio, irmão, de autoridade. Davi chega naquele local, vê o gigante Golias, 40 dias zombando deles ali, e ele fala que vai enfrentar aquele gigante na autoridade do nome do Senhor. Por quê? Porque ele estava ali debaixo do seu líder espiritual, que era o seu pai. E Deus deu vitória a Davi. A gente vê que Deus deu vitória no quadro impossível. Saul olha para Davi e não dá nada. Exalta o gigante e abate o menino, mas o menino está embaixo de obediência. Enquanto estivermos debaixo de obediência, vai ter vitória de Deus para a nossa vida. E o que acontece? Com uma simples pedra e uma funda, Davi vence aquele gigante que Israel estava amedrontado, Saul estava com medo de encarar aquele problema. Mas Davi vai para a guerra debaixo de autoridade espiritual. Davi está obedecendo à vontade de Deus. Davi está honrando a palavra de Deus. E quando nós honramos a palavra de Deus, tem vitória da parte de Deus para a nossa vida, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós aprendemos, irmãos, que quem está debaixo de autoridade, quem está submisso à autoridade, está em obediência a Deus. Ô glória, louvado seja Deus. Esse que obedece tem a aprovação de Deus. E o que nós precisamos, irmãos, é ser aprovados por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando recebemos a aprovação que vem da parte de Deus, Deus entra na frente da batalha para dar vitória. Oh glória! Por isso que ele é, entre os nomes que exaltam ao Senhor, tem Jeová Sabaote. Deus é o Senhor da guerra. É Deus que guerreia as nossas guerras e nos dá vitória quando cumprimos princípios. Então eu deixo esta palavra aqui e aonde chegar esta mensagem, que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que possamos viver cumprindo princípios, honrando as autoridades
que Deus constituiu sobre nós na terra. Um forte abraço do seu amigo, irmão, pastor Gilbert Santos. Glória a Deus.